fazer um breve resumo, na verdade eu já era azul nessa época, né? Porque Na época da China. eu me tornei azul quando, deixa eu ver, em 2008 eu me tornei azul. Então, de lá pra cá, muitas coisas aconteceram e eu já era azul, mas não era azul de hoje, entendeu? Tipo, eu tava caminhando pra chegar até onde eu parei aqui, né? E que parei não, porque na verdade eu só estou de passagem. Parou não foi nem... Ainda vou. Ixi, meu amor. Se a gente falar que parou, Não, tem muitos anos ainda. Muitas coisas. Mas assim, sobre a China, eu vou primeiro começar a falar sobre a China, depois eu vou voltar um pouco para vocês entenderem a ligação de uma coisa com a outra. A China surgiu esse convite, foi a última vez que eu modelei na minha vida. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21. 21. Foi quando eu fui morar na China, eu tinha acabado de fazer 21. Foi em 2014. E aí foi o seguinte, eu trabalhava como modelo, eu trabalhei durante quase 11 anos profissionalmente como modelo fotográfica, modelo passarela. Eu era mais passarela do que fotográfica, e era o que eu mais gostava também. Eu sempre gostei mais de desfilar do que fazer foto. E, por incrível que pareça. É porque, olha que engraçado, né? Eu sempre gostei mais de desfilar porque eu sempre gostei mais de estar em cima do palco. Então, tipo, pra mim a passarela era um momento que eu subia no palco. E isso sempre me remeteu a essa veia artística minha, né? Eu sempre gostei de me apresentar em palco, seja pra cantar, dançar, desfilar. Mas, enfim. Aí eu tinha sido chamada, né? Fiz um casting pra ir trabalhar numa agência na China, que era uma agência, na verdade, não era de modelo, era uma agência de artistas. Que lá tinham cantores, dançarinos, modelos mesmo. E como eu já fazia de tudo um pouco, pra mim era super interessante, né? Porque daí eu não ia ficar só com aquele negócio, modelo, modelo. Não, eu poderia circular por outras áreas ali que eu gosto. Só que assim, quando eu fui, eu tava já com um contrato de que eu iria trabalhar num clube. Tipo, eu iria fazer os trabalhos de dia de modelo e à noite eu trabalharia num clube como modelo e tipo, como hoster, sabe? Tipo, fazendo receptivo e tal. Só que aí eu cheguei lá e aí essa agência era uma agência nova. E só tinha uma pessoa na agência que falava inglês, que era a nossa tradutora, que ela era chinesa, mas como ela tinha feito intercâmbio já, ela sabia falar inglês. E aí eu cheguei lá, eles tinham me prometido vários trabalhos e tudo mais. Meu amor. Eu era pra eu ficar 3 meses lá, tá? E eu fiquei 3 meses. Mas assim, o primeiro mês, eu só ficava dentro de casa, não tinha nada pra fazer. Porque assim, não tinha trabalho. Eu trabalhei, eu acho que nesse um mês todo, que era pra eu trabalhar quase todo dia da semana, se eu trabalhei, sei lá, 6 vezes, foram muito. Tipo assim, muitas vezes. Mas que eu trabalhei. Porque os caras te levaram pra China e não tinha porque trampo, não tinha balada que eles te levarem? O clube que eu ia trabalhar não estava pronto. Tipo assim, eles estavam em reforma ainda, não estava pronto. E aí, nossa, eu passava muito tempo dentro do apartamento. E aí, tipo, eu dividia apartamento nesse tempo, assim, eles iam mudando a gente de apartamento com outros modelos. Então, eu morei com uma menina da Sérvia, morei com uma menina da Rússia, da Eslováquia, morei com uma menina da Hungria. Tipo assim, várias... Isso pra mim foi muito legal, porque você troca, querendo ou não, cultura, você troca, tipo, figurinhas, assim, tipo, de cada região, de cada pessoa. A maioria das meninas também não conseguia falar tão bem inglês, então era uma comunicação também que não era tão longa assim, sabe? A gente falava o básico ali para conseguir conversar. E nessa viagem que eu fiz, foi assim, né? Eu falei, eram 3 meses. Aí esse primeiro mês que me prometeram mundos e fundos e eu não estava fazendo quase nada, eu comecei a ficar com uma torcicolo, porque eu sempre tive problema de coluna. E lá a cama da China, tipo assim, é um pedaço de pau com uma fronha. O colchão deles é muito duro, eles não têm colchão, na verdade, é tipo uma base, assim. E aí, imagina, eu acostumada a dormir em colchão macio e tudo mais, eu comecei a ficar com torcicolo, porque eu só dormia, não tinha o que fazer. Deve ter o colchão, o que te deram era esse, não, né? Não. Lá é cultural, tanto que a maioria dos chineses não tem problema de coluna justamente por isso, porque Sério? eles dormem da forma certa. Isso eu não fazia ideia. Não, tem muita coisa da cultura chinesa que você fala assim, gente, por que eles estão fazendo isso? Mas é muito inteligente, tipo assim, é muito, muito pra frente, sabe? O banheiro é normal também, que nem o nosso? Na verdade, o vaso sanitário deles, a maioria dos lugares é no chão, assim. É tipo um vaso que ele... Tipo, pensa no chão, e aí tem o buraco, e aí tem o vaso de cerâmica, só que é no chão. Que também é muito inteligente, porque, tipo assim, pra você fazer as necessidades, você precisa, principalmente as meninas, né? Você precisa ficar de cócora, que é o correto pra você fazer as necessidades. Com a perna... De cócora, assim, agachado.
que é o mais correto pro nosso organismo. Isso eu já ouvi também. E então tem muitas coisas que são muito inteligentes, sacadas, assim. Isso eu já ouvi, lá eles aplicam, aqui a gente ouve. E uma coisa que é muito legal é que, como é no chão, a descarga é no chão também. Você pisa na descarga. Então, tipo, é muito higiênico, porque você não precisa ficar tocando, sabe? Sim. Mas enfim, aí eu dormia muito lá e daí eu comecei, tipo, pra não ficar só dormindo, que eu tava com muita dor no pescoço, eu falei assim, quer saber? Eu via as meninas sempre indo pra balada, eu falava, vou pra balada com elas. Aí comecei a ir pra uma balada lá, que é muito legal, gente. Se você um dia for pra China, vá na True Color. True Color? True Color. É uma balada... Hã? Então, eu morei em Chengdu. Chengdu. Em Chengdu primeiro. E aí, mas essa balada tem em vários lugares. Tem em Chengdu, tem em Xangai, tem em Hong Kong, tem vários lugares. E aí eu comecei a ir lá, eu comecei a fazer amizade, porque o pessoal que trabalhava na balada fazia exatamente o que era pra eu fazer na balada que era pra eu trabalhar, sabe? Só que não existia essa balada. Mas assim, tinha gente italiana, tinha uma brasileira, a Tatiana, era a única brasileira que eu conheci lá, era a Tatiana, que trabalhava na balada. Se aventurando lá que nem você. E aí tinha muita gente lá trabalhando e, nossa, a balada era muito legal, porque assim, lá a balada funciona de segunda a segunda. Então o povo lá gosta de festa, né? Todo dia. E aí eu comecei a ir várias vezes, assim, aí tinha shows, tipo, sei lá, o palco é uma passarela, porque tem uns desfiles das meninas vestidas de Victoria's Secret, tipo, isso, assim. E aí daqui a pouco a pista, esse palco, ele desce, aí sobe, aí começam umas atrações com gente cantando, aí DJ, aí começa uma chuva de papel picado, aí vem um mágico, tipo assim, é uma coisa alucinante. Juro, é por isso que eu falei, se um dia você for na China, vá nessa balada, que é muito boa. E aí eu comecei a gostar muito de frequentar, porque eu não tava, né, não ficava em casa pensando besteira, parada, e curtia. Só que, numa dessas, né, imagina, as mulheres, né, na balada e tudo mais, e aí a gente tava num camarote de um chinês, que uma das minhas amigas falou que conhecia e tal, que ele era meio que sócio da balada. Só que aí tava eu e minhas amigas lá e a gente adorava beber na época, né? Imagina, solteira, curtindo. E aí a gente começou a beber, só que em um determinado momento eu olhei pro lado, assim, eu já tava um pouco bêbada. Eu olhei pro lado e eu vi as minhas duas amigas que estavam comigo, que moravam comigo, caídas na balada, assim, tipo, uma no sofá caída, a outra tava, tipo, quase caindo no chão, e as duas, assim, tipo, meio que desmaiadas. Aí eu falei, gente, não é normal, elas beberam igual a mim, porque elas estão assim. E aí eu comecei a sentir uma tontura, um mal-estar, eu não comecei, Você falou, essa porra não é só bebida, não, eu falei, isso daqui não é só bebida, não, porque eu tô acostumada com bebida. E aí eu comecei a passar muito mal, fiquei enjoada. E aí eu fui até o banheiro passar mal. Gente, eu vou falar uma coisa meio nojenta aqui, mas eu vomitei preto. Eu não sei o que era, mas assim, tipo, eu passei muito mal. E aí depois eu, obviamente, me liguei que a gente tinha sido drogada em algum momento da balada. Então, assim, meninas, mulheres, fiquem sempre atentas àquele papo que a mãe fala, tipo, não aceita bebida estranha, não sei o quê. É real, tá? E, além disso, aconteceu isso na China, mas, não satisfeito, já tinha acontecido isso comigo antes.